Eclesiastes capítulo 3 e o versículo 1 diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Glória a Deus. Irmãos, pode tomar os seus assentos. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, eu vim meditando já faz muito tempo, que o Senhor acendeu o meu coração esta palavra em Eclesiastes 3. Já ministrei ela aqui talvez há uns 10 anos atrás, mas o Senhor me atentou novamente e lembrou o meu coração, e fiquei martelando esta mensagem durante meses. Até comentei com o meu genro: em breve eu vou pregar essa palavra, eu vou estar ministrando novamente. E estive estudando e meditando mais profundo ainda, e o Senhor, Ele trouxe ao meu coração algo muito importante para nós nesses dias, nesses últimos tempos, aonde nós temos passado por muitas dificuldades, muitas provas, muita correria, estamos muito atarefados, e às vezes nós nos questionamos que nem tempo nós temos mais, porque, não sei você, mas eu já percebi que cada ano que passa, as coisas vão ficando mais corridas, o tempo vai passando cada vez mais rápido. Não era assim quando eu era criança. Parecia que os dias demoravam, as semanas demoravam a passar. Eu me lembro que o meu sonho era fazer 18 e o 18 nunca chegava. Falava com meu pai: será que eu nunca vou fazer 18? Meu pai falava: aguarda, filho, no dia que você fizer 18, você vai travar ali e vai falar: meu Deus, agora que eu fiz 18, eu gostaria de voltar ao 10, ao 11. Mas não é por isso. Algo diferente está acontecendo nesses últimos dias. A virada do ano foi alguns dias atrás, né, Diácono Milton? E agora já vamos fazer a virada do ano de novo. Você não percebeu que o tempo está cada vez mais rápido? Está passando ligeiro? E que se a gente bobear, a gente não faz nada. E quando nós acordamos, nossa, já passou o tempo. E nós estamos sempre no mesmo lugar. E meditando no tempo, Deus me leva até a vida deste homem chamado Salomão, que ninguém entende mais do tempo e tem mais experiência com o tempo do que ele. E por isso ele escreveu 3 maravilhosos livros, cânticos, na Bíblia Sagrada, que foi o livro de Provérbios, o livro de Cantares, dentro da sua cronologia, e o livro de Eclesiastes. Esses 3 livros vai falar de 3 tempos. E esse último livro, que é o livro de Eclesiastes, que ele escreve aqui, dentro do seu último tempo, ele vai deixar uma história, ele vai deixar para nós algo fantástico, para podermos estarmos pensando que o tempo é mais precioso do que nós possamos ou podemos imaginar. Por isso, amados irmãos, a palavra de Deus nos ensina que a vida não é desordenada. Parece que é, mas ela não é desordenada, porque a vida ela é composta de tempo, estações e de fases. Às vezes são nós que não percebemos, por causa dessa correria toda
problemas. Mas se pararmos, nós vamos ver que existe os tipos certinhos, as estações certinhas, as fases certinhas. Às vezes olhamos para os nossos filhos e falamos: nossa, essa criança está de um jeito assim, meu Deus, será que isso passa? Daqui a pouco, quando você olha, mas o menino mudou. Já não é mais daquela maneira. Daqui a pouco, quando você olha, mudou de novo. Daqui a pouco, quando você olha, mudou de novo, cresceu. Uma hora está rebelde demais, uma hora está bonzinho demais, uma hora está chorando demais, uma hora já não chora mais. Porque as fases vão passando. Nós moramos ou melhor, vivemos em uma nação onde, que incrível que pareça, as estações são quase certinhas. Quando é inverno mesmo. E ele chega, mesmo que nós não queremos. Daqui a pouco, a primavera, ela vem. E ela chega certinha. Daqui a pouco nós estamos morrendo de calor e estamos sonhando de novo com o inverno. E o outono chega. As árvores começam a ficar bonitas, todas coloridas. Porque as estações existem, e o tempo existe, e é tudo certinho. São nós que muitas das vezes ficamos desordenados com esse tempo. E em Eclesiastes capítulo 3, esse versículo de número 1, Salomão ele vai declarar para nós: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Estas palavras não vêm de um jovem aventureiro. Não é um jovem que pegou a sua caneta e foi escrever que há tempo para tudo. Não foi um jovem aventureiro ou inexperiente, e nem foi um homem no auge da sua força, da sua inteligência, do seu vigor. Mas quem vai pegar essa caneta é um homem já de idade, que viveu todas essas fases da vida, que viveu todos os momentos, que viveu todos os tempos. Já é uma pessoa, um ancião, que depois de ter vivido tudo que um homem pode viver, ele vai chegar a essa conclusão. E ele vai escrever e vai dizer: deixa eu anotar aqui, para que a igreja de Tarui, no ano de 2025, quase no fim do ano, eles possam entender que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Aleluia, Deus. Que há tempo para tudo. Salomão nos ensina algo poderoso aqui. O tempo sempre vai passar, mesmo se nós dermos atenção para ele, ou se nós trancarmos em um quarto e dizer: acabou, eu vou parar o tempo aqui, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, eu vou ficar escondido aqui. Não adianta, o tempo vai passar de qualquer maneira. Se eu querer, se eu aceitar, ou se eu não aceitar, o tempo vai passar. Ontem éramos meninos, ontem tínhamos a idade do Gabriel, e olha nós aqui hoje, oh Jesus, com medo da velhice, desesperado, porque a idade está chegando e ninguém quer ficar velho. Todo mundo quer ficar novinho, mas não adianta segurar na parede, segurar na cortina, na saia da mãe e dizer: não vou, eu vou parar por aqui. Não tem jeito, o tempo vai chegar, porque as estações são certas. E ninguém pode mudar isso. Ninguém pode mudar isso, porque o tempo passa. Mas uma coisa eu tenho que dizer: mas as consequências
ela permanece. Porque tudo que nós plantamos, tudo que nós escolhemos, tudo que nós decidimos hoje, o tempo vai passar. Mas as consequências, elas vão permanecer. Mesmo que nós partimos desta terra, mesmo que nós sairmos para o fim do mundo, as consequências não perdoam. E quem está escrevendo isso aqui é um ancião, já na idade avançada, que olhou para trás e viu: tudo que eu fiz, hoje estou colhendo. Tudo que eu fiz de bom, estou colhendo. Mas tudo que eu fiz de mal, não posso mudar nada disso. Não posso voltar o tempo. Não posso mudar a história. Não posso fazer o bem que tanto quis fazer. Não posso abraçar mais quem eu queria abraçar. Não posso perdoar mais quem eu deveria ter perdoado, porque já se foi. Não posso mudar o tempo mais. Mas uma coisa eu vou fazer para a igreja de Taruí: eu vou deixar registrada a minha história dizendo: tome cuidado, porque o tempo passa e as consequências ficam. É uma lição para nós. É um presente de Deus, uma palavra como essa, no dia de hoje, no tempo que vivemos de tanta correria. É como se Deus bradasse do céu nesta manhã para o meu e o teu coração, dizendo: toma cuidado com o tempo. Aleluia, Deus. Não desperdiça o seu tempo. Não joga fora o seu tempo. Para um pouco e pensa: o meu tempo é muito precioso, então eu preciso atentar a ele e valorizá-lo. Isso revela algo profundo, Glória a Deus, aleluia. que muitas das vezes desperdiçamos e não atentamos a isso. Que a vida, ela tem propósito. A nossa vida não é algo qualquer que pode ser jogada fora e desperdiçada. Porque quando Deus nos criou, não nos criou para jogar no mundo e dizer: se vira. Eu criei vocês para nada, só para vocês existirem. Não. Eu e você fomos criados para um propósito. Porque a vida, ela tem propósito e nós precisamos atentar a isso. Mas esse propósito só faz sentido, escute, quando Deus estiver no centro dele. Porque tem muita gente achando que a vida sem Deus vai chegar em algum lugar. Até começa bem, até tem bons sonhos, mas daqui a pouco o engano infeliz que vem sobre nós tenta roubar esse propósito, e daqui a pouco nós esquecemos de tudo, e quando vemos, o tempo passou e nós não fizemos nada. O propósito foi interrompido, o propósito parou. Eu estacionei no tempo, e quando eu olho para trás, o que eu fiz com tudo isso? Que valor eu dei à vida? Que valor eu dei ao tempo? Até porque eu posso ter realizado todos os meus sonhos, todos os meus desejos, feito todos os meus caprichos, mas de que valeu? Se o Senhor não fez parte dele. A Bíblia conta uma história de um homem que teve muitas posses, realizou todos os seus sonhos, todos os seus
que eu quis. Hoje eu sou um homem rico, realizado. Agora aproveita a alma nesse descanso, coma, farta-te. Uma palavra do céu brada e diz para ele: louco, louco. A alma não come arroz, a alma não come feijão, a alma não anda de Ferrari, a alma não anda de avião, a alma não desfruta contas bancárias repletas de dinheiro, não. A alma precisa de Deus. Hoje eu vou pedir a tua alma e o que você preparou para ela. Hoje eu vou te levar daqui para onde você vai. Aproveitou o tempo, esbanjou. Aproveitou a vida da melhor forma possível, realizou todos os sonhos, mas no fim da sua vida, quando a morte chegou, ele parou e pensou: o que eu tenho preparado? Como diz o saudoso pastor Antônio nesse altar várias vezes, vai descer na sepultura só com um parzinho de roupa e um parzinho de sapato, não vai levar nada. Vai ficar tudo, toda a riqueza, todo o trabalho do dia, todo o esforço, tudo vai ficar, vai descer sozinho, vai partir sozinho. Ninguém vai, nem amigo, nem esposa, nem riqueza, nem dinheiro, tudo vai ficar. Só você vai partir, e quando partir, para onde vai a sua alma? Não desperdice o teu tempo. Salomão está gritando aqui nessa manhã. Toma cuidado, porque o propósito maior é ter Deus no centro. O meu conselho como pastor desta igreja é: trabalhe, estude, arrecada, junta, prospera, mas nunca esqueça, Deus tem que estar no centro de tudo. Ele não pode ser esquecido, ele não pode ser abandonado, ele tem que fazer parte do seu projeto, ele tem que fazer parte dos seus planos, ele tem que fazer parte dos seus sonhos. Salomão está gritando e está dizendo: hoje já estou velho, passei por tudo isso. Igreja, toma cuidado, porque o tempo passa. O tempo passa. Não vamos ficar perdendo tempo com intrigas. Não vamos ficar perdendo tempo com confusão, com desavenças. Não vamos ficar perdendo tempo guardando mágoa no nosso coração, porque isso não vale a pena. Não deixe para amanhã. Hoje é o tempo de perdoar. Hoje é o tempo de amar. Hoje é o tempo de cuidar. Hoje é o tempo de valorizar a nossa alma, a nossa vida. Hoje é o tempo de se consertar. Porque o tempo passa depressa demais. E amanhã pode ser tarde demais. Salomão foi um dos homens mais ricos, mais sábios e poderosos que já existiu. Ele viveu todas as experiências que muitos desejam viver. E ele escreve esses 3 livros, com essas 3 fases. O primeiro livro que ele vai escrever, ele escreve no seu auge da sua juventude, com todos os seus sonhos. Ele vai pegar a sua caneta e vai deixar registrado para nós aqui da igreja de Itaruí o seu primeiro livro, que é o livro de Provérbios. E nesse livro ele vai dizer que um tempo de aprender, de ouvir conselhos, fazer escolhas, que esse tempo é um tempo de nós podemos pensar, é o começo da caminhada. Mas eu imagino Salomão olhando para nós, para esse século, para esse tempo, e dizendo: meu Deus, não está sendo assim. Eles não estão pensando assim.
Eles eram para estar pensando em fazer escolhas boas, em ouvir conselhos de pessoas que já passaram e que pode dar algo de valor. Mas aonde nós estamos ouvindo os nossos conselhos? Aonde os jovens estão buscando conhecimento? Não são os pais que ensinam mais, não são os anciões que ensinam mais. Estão buscando conhecimento naqueles jovens, naquelas pessoas enganadoras de YouTube, de TikTok, buscando conhecimento em pessoas que não têm vida com Deus, que não têm nada para ensinar. E Salomão olhando para nós hoje brada, dizendo: toma cuidado, porque não é assim que está acontecendo. Os jovens de hoje rejeitam a Deus, achando que há tempo para se consertar depois. Não estão se preocupando mais em buscar a Deus. Não estão se preocupando em ser cheio do poder de Deus. Você não vê mais os jovens correndo para a igreja. Você já não vê os jovens mais desejando em servir a Deus. Eu me lembro quando eu me converti, quando nós íamos para o culto, e os pastores que faziam missões, eles vinham de longe, subiam no altar, e lhe dada a oportunidade de testemunhar dos acontecimentos, e eles subiam e começavam a testemunhar. E eu reparava que os jovens da igreja, tudo estava chorando. E quando chegava em casa, dizia para os pais: olha para você, olha se isso cabe no tempo de hoje, olha se isso entra na tua cabeça hoje. Um jovem chega na tua casa dizendo: pai, mãe, eu quero fazer missão. Eu quero fazer. Aí o pai e a mãe falavam: mas meu filho, você nem completou os estudos. Não, assim que eu terminar o estudo, eu quero ir para a missão. Mas e a faculdade? Não quero faculdade, eu quero servir Jesus. Não, meu filho, e o futuro? Não, o meu futuro é pregar a palavra de Deus lá naquele país. O meu futuro era pregar a palavra de Deus lá naquela cidade. Você não viu o pregador dizendo? Porque ardia no coração. Quantas vezes eu saí do culto com meus 12, 13 anos em lágrimas, dizendo: eu quero pregar, eu quero Jesus, eu quero ser cheio, porque esses eram os meus orientadores. Essa era a minha rede social. Ir para o culto, ir para o ciclo de oração, ir para a tarde da bênção, ir para a escola dominical. Lá eu ouvia isso. As minhas redes sociais eram essa. Mas os jovens de hoje estão desperdiçando o seu tempo. Salomão olha e vê que a vida está passando, e o tempo é precioso, e as pessoas estão desperdiçando. Agora ele chega na sua fase adulta, já experimentando a sua mocidade, agora já moço, já vivido, com toda a sua força, o seu vigor. Ele vai escrever um dos livros mais lindos, mais poético, mais romântico que existe, que é o livro de Cantares. E esse livro é um livro lindo, porque nesse livro ele vai mostrar que agora ele está vivendo num tempo de amar, num tempo de construir, pensar no futuro, trabalhar, conquistar. Só que ele vai entender que nesse tempo, que talvez seja o nosso tempo, que nós estamos vivendo agora, que é um tempo de amar, de construir, trabalhar e conquistar, ele vai olhar para ele e perceber que nesse tempo que ele viveu, muitos constroem tudo. Nós até conseguimos conquistar,
boa para os nossos filhos, porque só Deus sabia o que nós vivíamos no Brasil, e agora Deus nos trouxe aqui, e agora nós estamos com uma vida um pouco melhor. Alguns ainda têm algumas dívidas ainda, talvez seja por causa da má administração, nem por culpa de Deus. Afinal de contas, Deus não é culpado de nada, tudo são as nossas escolhas. Depois nós estamos falando do tempo e das escolhas que nós fazemos. Mas muitos de nós estamos com a vida totalmente diferente, conquistamos algumas coisas, alguns sonhos até foram realizados. E nesse tempo que nós dedicamos, e estamos dedicando agora em construir, em trabalhar, em conquistar, isso é muito lindo. E Salomão viveu isso na pele. Só que ele esqueceu de alguma coisa, e ele vai deixar registrado e dizendo: eu pensei em tudo isso, mas esqueci de Deus. Trabalhei demais, amei demais, conquistei demais, construí demais, mas o mais importante, eu esqueci do meu tempo com Deus, de quem eu sou em Deus, e de que tudo que eu fiz e conquistei foi Deus que me deu. Como Jó, que foi cantado hoje. Depois de perder tudo, e da sua mulher dizer: abandona o teu Deus e morre, ele vai olhar e falar assim: peraí, eu fui menino, eu fui moço, e eu aprendi que quando eu era menino, eu dei para Deus, e Deus me deu. Quando eu era moço, Deus me deu, e eu também dei para Deus, porque a Bíblia dizia que Jó era adorador, Jó sacrificava, Jó viveu o seu tempo, mas pôs Deus no centro. Quando chegou nos seus últimos dias, que perdeu tudo por causa de uma provação que ele nem imaginava que era, e quando falou com ele: abandona o teu Deus e morre, ele vai dizer: nada foi meu, não foi eu que gerei a vida, não fui eu que tive tudo isso por causa das forças dos meus braços de inteligência. Não, Deus deu tudo. Até eu existo porque Deus me fez existir. Eu vou continuar adorando. Salomão vai perceber que ele construiu tudo o que ele quis, dedicou os seus esforços, as suas energias, quando era moço, trabalhou demais, conquistou demais, construiu demais, mas esqueceu de Deus. Muitos constroem tudo, muitos conquistam muitas coisas. Eu vejo tantas pessoas no Japão se dando bem, ficando ricos, contando as suas histórias. A rede social está lotada de gente. Alguns contam as mentiras, outros exageram um pouco, mas você vê que eles estão mostrando e exibindo as suas conquistas. E penso eu: aonde Deus está aí? Não se preocupam em colocar Deus. Aí nós olhamos e vemos tudo aquilo e falamos: estão só exibindo, não vão levar nada dessa terra. Só que quando olho para mim, será que eu não me enxergo? Que eu ganho menos do que eles, tenho bem pouco a menos do que eles. Às vezes, só como eu sempre digo aqui, a gente trabalha para viver e vive para trabalhar. Mas mesmo com esse pouquinho que temos e a vida que levamos, vai doer, mas vai curar. Aonde Deus se encaixa nela? Eles pelo menos conquistou uma fortuna, mas esqueceram de Deus. O pior é que não conquistam muita coisa e mesmo assim Deus não está no meio. Aonde Deus encaixa na nossa vida? Aonde Deus encaixa na nossa história? Irmãos, Deus trouxe uma palavra do céu para nós aqui nesta manhã, uma palavra arrebatadora. Nós fomos escolhidos por Deus para estar nesse culto hoje. Sabe por quê? Porque o tempo passa
E não podemos brincar com o tempo. Salomão, escrevendo para a igreja de Darui, nessa manhã está dizendo: construa, trabalhe, conquiste, mas não esqueça de Deus. Não esqueça de Deus. Põe Deus no centro. Põe Deus no projeto, Senhor. Eu estou com esse plano aqui. E o Senhor faz parte dele aqui, Senhor. Eu sonho com isso, eu sonho com aquilo. E Deus faz parte desse sonho. O Senhor está nesse sonho, Senhor. Se esforça. Deus gosta de gente esforçado. Deus gosta de gente trabalhadora. Senão ele não tinha mandado a gente aprender com as formigas. Deus gosta de pessoas que conquistam. Ele se alegra com isso. Mas a tristeza de Deus é quando Ele olha para nós e vê: eu não faço parte da história deles. Eu não faço parte da vida deles. Então Salomão escreve isso. Agora Salomão, depois de ter vivido essa fase, olhado e vindo o quanto ele desperdiçou, preocupado demais com o futuro, não que isso seja errado, não me interprete mal, preocupado com a família, preocupado com as conquistas, mas acabou esquecendo de Deus. Eu sempre lembro disso, e eu sempre falo isso quando eu tenho oportunidade de um estudo que a pastora deu, e todos os irmãos que participou lembram desse dia que ela colocou um jarro cheio de coisas aqui em cima, e cada coisa que ela colocou representava algo da nossa vida, e o jarro vazio. E ela colocou, não sei se eu vou falar em ordem certa, mas ela colocou família, trabalho, sonhos, descanso, lazer. E ela foi pegando cada coisa e colocando dentro do jarro. Eu preciso cuidar da minha família, encher o pote. Para cuidar da minha família, eu preciso me esforçar em trabalhar. E foi colocando dentro do pote a família. E depois ela falou: mas com o dinheiro do trabalho e a família, eu preciso aproveitar ele e desfrutar um pouco com a família. E colocou o tempo de desfrutar de tudo que conquistou com a família. E depois veio o cansaço, na verdade, porque trabalhar cansa. E eu sei disso, porque eu trabalho no mesmo lugar já há 17 anos. Num trabalho pesado, e descansar é tudo que nós queremos. E colocou o descanso, até porque nós merecemos descansar. Aí de repente, quando acabou o descanso, aí acordou e lembrou: eu preciso de Deus. E a gente só lembra quando a coisa fica feia. A gente só lembra quando a porta se fecha. A gente só lembra quando entra aquela frase: é só Deus. Só Deus. Será que você já falou essa frase? Quando o negócio aperta, quando você busca recurso nos homens, quando você busca recurso nos médicos, quando você busca recurso nas finanças, quando você busca recurso nas pessoas, e quando você vê que ninguém pode te ajudar e nada pode te ajudar, aí você lembra de Deus. É só Deus. Aí você vai contar para o vizinho, para o amigo, para o tio, para o irmão da igreja. Aí quando sua história de lamento, de derrota, de luta, de sofrimento termina, aí o irmão vai falar a mesma coisa: meu filho, é só Deus. Aí você corre para Deus. Aí quando você vai colocar Deus na sua vida, quando ela fez isso, irmãos, nós ficamos decepcionados, porque Deus não entrou no pote. O pote estava cheio e não tinha lugar para Deus. Será que não é assim a nossa vida?
Salomão está escrevendo para Taruia aqui hoje, dizendo: como está o seu pote, será? Será que Deus cabe aí? É tão difícil buscar a Deus. É tão difícil dedicar um tempo para Deus. É tão difícil orar assim. É tão difícil vir para a igreja. É tão difícil cultuar. É tão difícil se alegrar em saber que Deus está conosco, que mora dentro do nosso. É tão difícil assim. Salomão velho agora vai dizer: o que eu não fiz diferente? Por que eu não fiz diferente? Eu não posso mudar a história, mas eu posso escrever para a igreja de Taruia dizendo: não faça o que eu fiz. Não deixa Deus por último. Aleluia, Deus. Faça como Gênesis capítulo 1. No princípio, Deus. No pote da minha vida eu ponho Deus. Depois eu ponho minha família. Depois eu ponho meu trabalho. Depois eu ponho o meu descanso. Depois eu ponho as minhas férias. Mas no princípio eu ponho Deus. Salomão está gritando nesta manhã e está dizendo: eu fiz tudo, conquistei demais, mas esqueci Deus. Não faço o mesmo, porque agora esse mesmo Salomão, já na idade avançada, velho, sem força, talvez até cego já, nem enxergando direito, talvez nem conseguindo levantar mais da cama, porque vai chegando a velhice, as dores tomam conta. Nós que estamos no Japão sabemos que aqui tem tempo. Chega uma hora que, desculpe a expressão, mas nós não valemos mais nada para essa nação, porque aqui nós só prestamos se tivermos força para trabalhar. Você vê eles dizendo por aí: nós não queremos mais os idosos, os velhos aqui, porque não tem força para produzir. É triste ouvir isso, mas é verdade. Porque o tempo passa. E Salomão agora, entendendo isso, talvez tarde demais, ele vai pegar a sua caneta, mesmo trêmula, e dizer: eu tenho que escrever para a igreja de Taruia. Eu tenho que escrever para aqueles irmãos que vão estar lá ouvindo o pastor Maico pregar. Eu vou ter que escrever para que seja lido no altar, no púlpito, para que todo mundo saiba e veja e não faça o que eu fiz. E ele vai escrever o livro de Eclesiastes e vai dizer: igreja do Senhor, há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo para tudo. Então não perca o seu tempo. Não perca o seu tempo. Já velho, nos últimos dias da sua vida. E agora, no capítulo 12, encerrando a sua carreira, no último capítulo de Eclesiastes, já no seu leito de morte, no fim da sua vida, ele vai pegar a mesma caneta que ele escreveu o livro de Cantares quando era jovem, a mesma caneta que ele escreveu o livro de Provérbios quando era jovem. Deixa eu consertar aqui. E depois a mesma caneta para escrever o livro de Cantares quando era moço. Agora já na velhice, no último capítulo da Bíblia, já encerrando, ele vai dizer: parei para pensar, pesei na balança e cheguei a uma conclusão. Capítulo de número 12. Vaidade de vaidade. Tudo é vaidade. Tudo passa. A riqueza passa. Os sonhos passam.
crescem, casam, vão embora. As pessoas que nós mais amamos, passa. Tudo passa. A única coisa que não passa é a eternidade com Deus. Vou repetir. Tudo nessa vida vai passar. A única coisa que não vai passar é a eternidade com Deus. Agora eu entendo porque Jesus vai dizer dentro dessa passagem: louco, hoje vão pedir a sua alma. Louco, o que você tem preparado? Porque tudo vai passar. Toda essa riqueza vai embora. Toda essa juventude, essa belezinha toda, essa cara, né, espichadinha, bonitinha, vai passar. Verdade, tá rindo, vai passar, filho. As rugas vai chegar. Vai envelhecer. Não tem como segurar na mamãe, não. O vigor vai passar. Porque tudo nessa vida é vaidade. É passageiro. Você não vai conseguir levar sua conta bancária, você não vai conseguir levar sua casa, você não vai conseguir levar seu carro, você não vai conseguir levar as suas roupas, você não vai conseguir levar os seus sonhos, você não vai conseguir levar suas conquistas, você não vai conseguir levar a esposa, você não vai conseguir levar o esposo, você não vai conseguir levar teu pai, você não vai conseguir levar tua mãe, porque o tempo vai passar para tudo. Salomão está dizendo: eu sei, porque hoje eu estou aqui nessa cama. Tive tudo na vida. Tive conquista, tive dinheiro, tive sonhos e tive todas as mulheres que eu desejei. Fui rico, fui milionário, fui o mais sábio que existiu. E de que adiantou? Se eu desperdicei o meu tempo com tudo isso, e agora eu vi que o que mais me importava eu não tive, que era Deus no centro de tudo. Que sirva de lição para nós hoje. Que tudo o que eu construo sem Deus perde o sentido. Grave isso hoje, eu vou repetir, grave na sua mente. Tudo o que eu construo sem Deus perde o sentido. Não haverá sentido se Deus não fizer parte do seu projeto. O problema não é o tempo, porque o tempo ele está correto e certo. O problema é viver o tempo sem Deus, sem Deus no centro, sem Deus fazer parte. Salomão percebeu algo que muita gente só percebe quando é tarde demais, quando já não tem mais oportunidade, quando já não tem mais vigor, quando já não tem mais energia. Ele percebeu que o dinheiro não preenche. Ele percebeu que o prazer não satisfaz. E ele percebeu que o sucesso, que os aplausos, que as conquistas, que a grandeza, ela não salva ninguém. Não vai nos salvar da morte. Não vai nos salvar do inferno. Não vai nos salvar da ira de Deus. Porque existe, sempre vai existir um vazio dentro do homem que só Deus pode preencher. Você pode querer correr para tudo quanto é lado, buscar em todas as coisas, em todos os vícios, em toda a satisfação para a sua carne, sonhar o que for sonhado para tentar trazer preenchimento na tua alma, mas sempre você vai estar vazio, porque não adianta.
sem Deus, tudo que é construído perde o sentido. Tudo que é construído sem Deus perde sentido. Salomão chegou e falou: eu fui o homem mais sábio, o homem mais rico. Olha a história de Salomão. Morreu de velhice, reinou até os últimos dias, teve 700 esposas. O banquete de Salomão era tão grande que quando uma rainha foi tomar um café da manhã com ele, um de jejum com ele, ela disse para os seus súditos: traga a minha comida, coloque à mesa, porque eu nem sei o que vai ter nessa mesa. Então ela veio lá do reinado dela e ela trouxe o seu chefe de cozinha, trouxe a sua própria alimentação. De repente, quando ela entra dentro do palácio, tem uma mesa gigante, gigante. E nesse dia foram mortos milhares de boi, não sei quantos mil carneiros, comida que fartava, que não dava para ver o fim da mesa. Quando o sinal bateu, parou tudo. E de repente ela olha para aquele banquete, ela fica louca. Ela olha para aquilo e não entende. E ela olha para os seus servos, para os cozinheiros e fala: guarda isso aí, filho, vou passar vergonha aqui, guarda. E quando ela senta na mesa, de repente o cozinheiro chega, de repente a faxineira que limpa o chão chega, o mordomo chega, o homem dos cavalos chega, o cara que está limpando as vidraças chega, e de repente vai chegando todo mundo, vai chegando a nobreza e vai chegando os trabalhadores, e chega e senta na mesa. Ela olha e fala: nossa, todos eles vão sentar conosco? Aí Salomão olha e fala assim: você achou que isso era só para mim? Não, é para todo mundo. Eles que trabalham, eles que fazem as coisas, eles que ajudam, é para todo mundo fartar a mesa, é para todo mundo, não é só o rei que come, todo mundo come. Então o homem era rico, tinha tudo, tudo, toda a riqueza Salomão tinha, mas ele chega no fim da vida e ele se sente vazio de Deus. Aí ele escreve essa carta com todo carinho para mim e para você, dizendo: não faça como eu, não trabalhe tanto, se esforce tanto para chegar no final da vida como eu cheguei, diz Salomão, e dizer: vaidade, vaidade, tudo é vaidade, tudo passa, tudo vai embora, porque existe um vazio que eu não entendi, que só Deus pode preencher. Eclesiastes nos mostra que há um tempo para todas as coisas, mas existe um tempo que não pode ser desperdiçado. O tempo de se reconciliar, o tempo de mudar, o tempo de começar, mesmo que seja de novo. O tempo de começar tudo diferente com Deus agora é hoje. Aleluia, Deus. Deus está nos dando mais uma oportunidade. Aleluia, Você Deus. não está naquela cama, aleijado, velho, sem andar, sem possibilidade de recomeçar. Não, escute, nós ainda tem chance. Olha que coisa linda, eu posso mudar tudo isso hoje. Oh glória! Aleluia. E amanhã eu não me lamentar como Salomão se lamentou. Aleluia, Jesus. O tempo é hoje, igreja. Não vamos fazer como Salomão, que ele vai começar o capítulo 12 e ele vai dizer: meus irmãos de Taruí, lembra do teu Criador,
no dia da tua mocidade. Lembra do teu Criador hoje, enquanto você ainda tem saúde. Antes que venham os maus dias que eu estou vivendo agora, e cheguem os anos aos quais venham dizer, como eu estou dizendo, não tenho neles contentamento, não tenho neles alegria, não tenho neles prazer. Você imagina isso, irmão? Um homem milionário, o maior rei, o mais sábio, e a Bíblia vai dizer, igual Salomão, nunca haverá outro. Ele lá na cadeira dele, na mesa, não sei nem se é ele que escreveu, talvez não tinha nem força para pegar na pena, mandou um escrivão escrever, e lá talvez com a voz embarcada na garganta, sem força, ele escreve para a igreja de Itaruí, que eu tive tudo que um homem sonha, tudo que um homem e uma mulher busca, realizei todos os meus sonhos e prazeres, mas eu não tenho alegria, não tenho contentamento em nada. Olhar para trás só me traz tristeza ainda mais, de saber que eu tive, eu não aproveitei como deveria aproveitar. Cheguei nos meus últimos dias, e a única coisa que eu olho é, errei tanto com Deus, pequei tanto contra Deus, deixei a idolatria entrar nesse reinado, deixei essas mulheres fazer o que elas queriam, os filhos ficaram desordenados. O que eu tinha que fazer era por Deus, e eu não pus, e agora? Estou nesta cama, velho, conquistei tudo, mas não tenho alegria de nada. Por isso, igreja de Itaruí, eu vou escrever essa carta para vocês, e vou dizer neste domingo, lembra de Deus, hoje, muda a tua vida hoje, transforma a sua vida hoje. Se até hoje vocês vieram por caminhos errados, se vocês erraram o percurso, errou o trajeto, tropeçou em algum lugar, pare agora. Pare agora, o tempo é agora, ele é precioso. Pare tudo que você está fazendo, retroceda, deleta tudo no seu CPU, da sua mente, e grave no teu coração, hoje é o meu dia. Hoje Deus me concede um novo tempo. Hoje eu aprendi que há tempo para tudo, e o tempo é precioso. Hoje o Senhor me sacudiu e me acordou dizendo, o tempo está passando. E o que você tem feito? Tem desperdiçado o teu tempo com o quê? Com intriga, confusão, contenda, mentira, pornografia, sei lá o quê? O que você tem desperdiçado o teu tempo? Se você está desperdiçando, para hoje. Põe Deus no centro e recomece. Lembra do teu Criador hoje, antes que chegam os maus dias. Antes que chegam os maus dias. Hoje Deus nos dá a oportunidade de fazer diferente. Temos agora a experiência de pessoas que já passaram e viveram e viram que sem Deus, sem obediência, sem compromisso, tudo o que fizermos será em vão. Sem Deus, sem obediência, sem compromisso, tudo o que você fizer será em vão. Hoje podemos tomar uma decisão importante e sábia. Vou fazer diferente. Vou fazer o certo. Vou voltar aonde eu não deveria nunca ter saído. Vou voltar para a oração. Vou voltar para o culto. Vou voltar para o meu relacionamento com Deus. Vou voltar a colocar minha família no centro da vontade de Deus. Vou voltar a orar pela minha esposa. Vou voltar a orar pelo meu marido. Vou voltar a cuidar da minha alma. Vou voltar para o meu ministério. Vou voltar a servir de novo. Vou voltar a fazer de novo. Porque hoje Deus está me dando mais uma oportunidade de começar de novo.
Glórias a Deus. Labassunda rinda labai. Aleluia. Labai chuine lagassura manderai. Hoje podemos tomar a decisão de fazer o certo. Talvez você diga: depois eu penso nisso. Agora não é o momento. Mas a palavra nos alerta hoje. O amanhã, ele não nos pertence. Não deixe para tomar a decisão hoje, porque amanhã não nos pertence. O tempo passa, as fases passam, mas a única coisa que vai permanecer é a eternidade. E se você não fizer parte dessa eternidade, você vai estar no inferno lamentando e dizendo, talvez como Salomão. Não estou dizendo que ele foi para o inferno, não. Mas pior é estar lá no inferno com a sua consciência, lembrando, o pastor falou que não era para mim desperdiçar esse tempo. E olha onde eu estou. Conquistei tudo, lutei demais, trabalhei demais, me esforcei demais, e olha onde eu vim parar. Não tenho contentamento, e não tem mais jeito, né, irmã Marilda, de começar de novo. Acabou. Mas hoje Deus está nos dando a oportunidade, igreja. Aleluia a Deus. E o conselho de Salomão é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem e de toda mulher. Aleluia a Deus. Temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Hoje Deus está chamando para nos refletir. Acorda, igreja! Em que fase da vida você está? Em que fase da vida que você está? Se você estiver na velhice, vai ser muito triste, mas ainda há tempo. Mas se você estiver moço, você ainda tem oportunidade de fazer muitas coisas que na velhice você vai dizer: por que eu não fiz? A minha esposa lembra quando meu avô disse, lá na varanda da casa dele, porque ele aceitou Jesus com 70 anos, ele falou: meu neto, eu queria tanto estar no seu lugar. Conheci Jesus na velhice, quanto eu queria conhecer jovem igual você. Mas o vovô vai te dar um conselho: serve a Deus com intensidade, pregue como você tem pregado, faça a obra como você tem feito, porque eu olho para você e digo: que vontade eu tenho de fazer também, que vontade que eu tenho de sair pregando como você está fazendo, que vontade que eu queria de servir a Deus como você está servindo, mas eu estou velho agora. Mas hoje você não está tão velho assim. Deus te trouxe hoje aqui, que hoje Ele quer fazer uma mudança e pôr um ponto final nessa tua trajetória, porque Ele está te dando uma nova chance. Aleluia a Deus. Hoje Deus está nos chamando para refletir. Como está o seu relacionamento com Deus? Se hoje fosse o fim dos seus dias, ou do seu tempo, se hoje fosse o último dia do teu tempo, onde estaria a sua alma? Para onde a sua alma ia ir, se hoje fosse o seu último dia do seu tempo? Mas não se assuste, eu tenho uma ótima notícia para você. Eu tenho uma ótima notícia para você. Sabe que notícia é essa? Ainda há tempo. Glória a Deus. Ainda há tempo. Ainda há tempo. Essa é a boa notícia. Ainda há tempo. Tempo de se arrepender. Tempo de recomeçar. Tempo de entregar a nossa vida a Jesus. Tempo de voltar de novo ao primeiro amor. Oh, glória! Há tempo ainda. Salomão está dizendo, igreja de Tarui, há tempo ainda. Aleluia a Deus. Há tempo ainda. Se coloque sobre os pés. Glória a Deus. Há tempo, igreja.
Deus está falando de uma forma carinhosa conosco. Talvez você não vai escutar uma palavra como essa, mas a você Ele escolheu, sentou você nessa cadeira para mudar a sua história. Feche os seus olhos, reflita comigo, com os teus olhos fechados. Já estou terminando, guarda só um momento, quero aplicar isso no seu coração. Feche os teus olhos, todos, feche os olhos. Tudo tem o seu tempo, mas o tempo da salvação é hoje. Deus manda eu te dizer: se hoje ouvir a minha voz, não endureça o seu coração. Não adie a decisão mais importante da sua vida. Hoje pode ser o dia em que o vazio dá sentido ao propósito. Hoje pode ser o dia em que o tempo passa a ter sentido para você. Hoje é o tempo de Deus para você. Hoje é o tempo de Deus para você. Com seus olhos fechados, feche os seus olhos todos. Sirva pelo menos para obedecer o que eu estou dizendo. Feche os seus olhos e ore comigo. Eu vou falar, você repete para terminarmos. Senhor Deus, nesta manhã, eu reconheço que o meu tempo está em tuas mãos. Reconheço que muitas vezes vivi correndo atrás de coisas e que não preencheram o meu coração. Hoje eu entendo que sem o Senhor tudo perde o sentido. Oh Jesus, Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus, eu creio que o Senhor é o Filho de Deus, que morreste na cruz pelos meus pecados e que ressuscitaste para me dar uma nova vida. Eu me arrependo, Senhor, dos meus pecados. E entrego os meus passos, meu presente e o meu futuro em Tuas mãos. Entra na minha vida, Jesus. Me perdoa. Me transforma. Me ensina a viver o tempo certo, de maneira certa, para a glória de Deus. A partir de hoje, eu escolho andar contigo em cada fase da minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração comigo hoje, saiba, escute, Deus ouviu, Deus perdoou e Deus começou algo novo com você. Aleluia, Deus. Hoje Deus está começando algo novo. Eu estou sentindo uma presença diferente aqui hoje. Eu estou sentindo Deus perdoar pecados. Eu estou sentindo Deus dar oportunidade nova. Eu estou sentindo Deus dizendo: eu te trouxe aqui hoje porque eu quero começar um novo na sua vida. Aleluia, Deus. Para de desperdiçar o teu tempo, filho. Para de desperdiçar o teu tempo, filha. Volta para o centro da minha vontade. Eu tenho tantas coisas novas para você. Eu te amo tanto que eu não quero ver você chegar no fim dos seus dias triste e dizendo: não tenho alegria neles. Quero ver você chegar no último dia da sua vida e dizer: eu conquistei, eu lutei, eu corri atrás, eu conquistei. E Deus esteve comigo o tempo todo. E eu sou tão feliz de chegar aonde cheguei. Porque eu sei que o meu Redentor vive. Como Paulo terminou a sua carreira e disse: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E agora o que me espera é mais precioso do que eu já tive e do que eu tenho. O que me espera agora é o céu. Eu estou feliz porque eu vou estar com Deus. Aleluia. Que Deus te abençoe com esta palavra no teu coração. Aleluia. Feche os teus olhos e deixa eu te abençoar, Senhor Jesus.
Obrigado por essa palavra. Que os meus irmãos guardem ela no teu coração. E que eles possam meditar nesta palavra a vida inteira. Que eles nunca vão esquecer. Que eles possam recomeçar tudo de novo, Pai. E que esta oração faça sentido na vida deles. E que a partir de hoje eles viram a página da história deles, ó Pai. Em nome de Jesus. Se até hoje, Senhor, é desperdiçar o tempo, agora é tempo de recomeçar. Aleluia. Quero agradecer pelo teu carinho, Senhor.